Ação e reação. Tudo é só um detalhe. É incrível quando você começa realmente a entender e pensar de forma realmente diferente a qual você pensava. Você começa a perceber, sentir que todas as mudanças que você realmente desejou estão sempre ao seu alcance. E o fato é que tudo aquilo que você faz gera um resultado. Então, ação e reação. Tudo aquilo que acontece no mundo gera um resultado. Então, ação e reação. O tempo inteiro estamos sentindo os reflexos dessa equação entre uma coisa e outra. E é claro que se funciona dessa forma no mundo inteiro, ou por que realmente não termos essa percepção e daí então, a partir desse olhar, dessa observação, começamos a então praticar isso de forma intencional. Eu sei que muitas pessoas fazem isso de forma consciente, muitas pessoas fazem isso de forma inconsciente, mas o fato é que você deveria entender que muitas vezes a responsabilidade sobre a sua vida está sendo terceirizada. E daí então, ação e reação. Porque quando você não assume a responsabilidade sobre a sua vida, você acaba ficando à deriva, ao acaso. A deriva como um barco, imagine você, um barquinho no oceano, sem motor, sem remo. E daí então, conforme a maré, o vento, os fatores naturais interferem na movimentação desse barco, é que ele acaba indo para um lado e para o outro. E daí então você já parou para pensar quantas vezes você acabou ficando realmente à deriva? E daí então a ação de algum fator externo acaba fazendo com que você sinta a reação, o resultado do contato com uma determinada condição. Então, as pessoas acabam muitas vezes misturando coisas desconexas. Por exemplo, elas têm um sonho, um desejo de melhorar de vida, mas elas não conseguem entender que elas têm a responsabilidade, o compromisso e a capacidade de melhorar a sua vida. Seja em qualquer área. Temos que entender que nossa vida ela é formada, composta por várias áreas e envolvem vários assuntos. E também envolve muito sentimento e, na maior parte das vezes, pouco conhecimento. Porque temos a mania de estar compreendendo as coisas da forma que é conveniente para a gente e não da forma que realmente é. Porque a maior parte das vezes não estamos baseando os fatos ou analisando os fatos em cima de conhecimento. Bom, então comece a entender que quando você toma muitas decisões sem ter coerência, você acaba criando um problema muito grande. Quando você não sabe para onde vai, você acaba não alcançando objetivo nenhum. E aí as pessoas acabam misturando fé, misturando coisas que não fazem parte de algum tipo de
contexto, né? Então, imagine você que a pessoa deseja comprar um imóvel e esse imóvel ele custa 300 mil reais. Ela não consegue poupar 1.000 reais por mês, ela não tem uma reserva significativa guardada em, em alguma conta bancária, em algum investimento, ela só acredita, ela só tem fé que talvez ela possa alcançar através de um milagre. E o fato é que os milagres, eles sim existem, e você deve pensar que você deve ser um milagre. Você deve fazer aquilo que está impossível para a maior parte das pessoas, para que você alcance aquilo que elas não alcançaram. E isso é um milagre, é você explorar o seu potencial, a sua capacidade, ser melhor a respeito da sua própria versão. Isso muda o jogo, muda o contexto, isso faz com que você atinja aí outros níveis. Agora, pense aqui comigo com relação às ações que você teve até hoje e seja sincero ou sincera. Você deveria alcançar outros resultados? Ou você entende que você, a maior parte das vezes, acabou realmente falhando e fazendo com que você chegasse aonde você chegou, mesmo estando descontente nesse exato momento? Assumir o que você realmente é, o que você realmente fez, vai fazer com que você entenda o que você deve mudar realmente na trajetória. E as pessoas que pensam estar certa o tempo inteiro, elas acabam não conseguindo fazer isso. Temos que tomar um pouco de cuidado na nossa vida com relação a alguns assuntos. E esse, com certeza, é um livro que pode te auxiliar em muito. Esse livro são os fundamentos para uma nova humanidade. Osho. O livro do ego. Liberte-se da ilusão. Ele é um best-seller. Então, é muito bacana, eu quero me aprofundar num outro conteúdo um pouco mais nesse livro magnífico, né? Mas eu quero que você, na verdade, pense um pouquinho com relação a essa frase. O simples não é um desafio para o ego do homem. O difícil é um desafio. O impossível é um grande desafio. O tamanho do ego pode ser conhecido pelo desafio que alguém aceitou, por sua ambição, pois ele é mensurável. No entanto, o simples não é atraente para o ego. O simples acaba sendo a morte do ego. E daí então, nesse simples parágrafo desse livro, que está aqui no prefácio, temos essa frase. E essa frase tem a ver com a construção
de algo que não existe. A construção de uma fantasia criada já quando nascemos. Porque quando nasce um filho homem, logo já se escolhe um nome, e daí então, a partir desse nome, já começa-se a pensar nesse filho como se esse filho fosse Alexandre o Grande. E se você não conhece ainda essa magnífica história, é importante que você faça uma pesquisa e que você entenda um pouquinho sobre isso, é muito bom. E cria-se várias perspectivas a partir de então, né? A partir do nome, aí se imagina o Alexandre o Grande, o Salvador. E depois, quando é mulher, a Cleópatra é criada. E são anexadas no decorrer de nossas vidas várias situações essas que não existem, e é claro que essas ações vão impactar na reação, vão impactar no resultado, fazendo com que hoje, em 2025, temos um número expressivo de pessoas fracas, porque se criou perspectivas, acreditou em situações que não existem, foi, na verdade, projetado algo de mentira na vida dessas pequenas pessoas que cresceram sendo, na verdade, enganadas a maior parte do tempo. E daí então, a partir do momento que elas entendem que cresceram, também acabam tendo um choque com a realidade e percebem que não sabem lidar com muitas situações. Então, o que é necessário para você que está do outro lado aí muitas vezes é entender que você pode ser, sim, mais intencional com relação à ação e reação, buscar aquilo que falta para você, aquilo que está faltando para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. E daí então, a vida pode começar aí a parecer uma brincadeira. E você vai começar a entender que tudo que você realmente deseja está ao seu alcance, desde que você comece a enxergar as novas possibilidades, desde que você consiga deixar o seu ego para trás, construir algo novo, sem tanta vaidade, entender que a vida não tem um manual de instrução, porém, o que a vida tem é a oportunidade de fazer com que todos entendam que, enquanto vivos, tem uma nova chance de mudar aquilo que não está de acordo com o que elas realmente desejam. E é claro que dessa forma elas passam a ter mais prazer, mais satisfação. E é assim realmente que a vida deve ser. Vivida de forma mais inteligente, mais livre, racional e com foco naquilo que realmente importa para você. Porque não é vivendo para os outros que você vai encontrar a sua felicidade. Espero do fundo do meu coração que esse conteúdo te auxilie como os outros, que você não se esqueça de se inscrever aí no canal e deixar o seu comentário e, é claro, compartilhe com aquelas pessoas que de certa forma precisam ou gostam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus e, é claro, até os próximos vídeos. Um abraço e fui!